Bom dia, vamos começar mais um dia de palestras aqui no Agile Brasil. E aqui na sala 1, estamos homenageando a Cassandra Rios, escritora brasileira que publicou livros de ficção, mistério e principalmente sobre homossexualidade feminina, sendo a primeira escritora a tratar do tema, quebrando um grande tabu nacional. Ela acabou sendo perseguida e ameaçada pela ditadura militar, mas não parou jamais de escrever. E a nossa primeira palestra de hoje vai ser Gestão de Portfólio na Prática, conectando a estratégia do negócio com a execução, um case da Ultragaz. Rodrigo, seja muito bem-vindo. Cadê o... Bom dia, pessoal, tudo bem? Vamos lá. Prazer. Obrigado aí a pessoal pela oportunidade de a gente falar um pouquinho da nossa jornada de gestão de portfólio. Só uma dúvida aqui, pessoal. Quem trabalha aí com governança de portfólio, PMO? Beleza. Vamos lá. Falar um pouquinho aí. Meu nome é Rodrigo Barbosa, trabalho na área de governança de portfólio da TI da Ultragaz. Sou um mineiro, na verdade sou de Campo Belo, Minas Gerais, uma cidade lá no sul de Minas, bem pequenininha. Acredito que ninguém conhece. Alguém conhece aí Campo Belo? Opa! Ou tá perto lá. E essa aqui é a minha família, então a Débora, a Bebela, a Malu. Gosto aí de... Qual que é a setinha vermelho aqui? A setinha? Esse primeiro? Gosto de alguns esportes radicais, fazer algumas aventuras. Sou, vamos falar assim, mestre cervejeiro caseiro. Então, essa aqui é a minha cerveja, Esparta. Gosto aí de viajar, conhecer novas culturas. E sempre que possível, gosto de contribuir aí com a comunidade, aí, trocando conhecimento. Trabalhei muito tempo aí com eventos desse tipo aqui no PMI São Paulo. E agora estou contribuindo aí com um pouquinho aí do que a gente faz no dia a dia. Um pouco do meu histórico profissional. Então, eu sou formado em engenharia em Santa Rita, amigo lá de Pouso Alegre. Então, minha formação em engenharia. Comecei a trabalhar muito com a parte de telecomunicações, no mercado de telecom, sempre na parte de gestão. Depois conheci a parte de gestão de projeto, mais no modelo aí tradicional. Depois fui migrando, então saí da área de infraestrutura, saí de uma área de telecomunicações, fui para uma área farmacêutica e hoje eu trabalho na Ultragaz. Falar um pouquinho da Ultragaz. Quem conhece a Ultragaz aqui? Então... Opa. A Ultragaz, a gente conhece ela muito pelo botijão, né? O domiciliar, lá em casa, principalmente quem mora no interior. Então, tem aquele botijãozinho, o nosso é o azul. Lógico que hoje está evoluindo, então uma marca mudou, a gente tem uma motinha elétrica, mas ela é muito mais do que isso, né? Ela faz parte do Grupo Ultra, então a gente tem aqui a Ultragaz com foco de gás e energia, agora está entrando em outros mercados de energia, Ultracargo com a parte de infra, a Ipiranga e o Ultra como hold. Um pouquinho de números, então a Ultragaz é a quantidade de bases operacionais, colaboradores, quantos milhões de domicílios que a gente atende, mas não é só a parte domiciliar, também uma grande representação com relação à parte do empresarial. Então, principalmente, criando novas soluções aqui para a área empresarial. Tem um foco muito em inovação, então tem uma área de inovação dentro da empresa, então a gente apoia eles muito, tem uma relação bem próxima com eles, que a gente tenta trazer novos serviços, tanto para a área domiciliar e empresarial, e também para a comunicação com os nossos clientes revendedores. Então, aqui alguns exemplos, 24 soluções lançadas com relação à área empresarial. Então, sempre a gente está buscando, e agora, além do gás, né, que é o nosso carro-chefe, a gente está buscando novas fontes de energia para compor o portfólio da empresa. Tranquilo? Vamos entrar um pouquinho, então, na área de TI, que é o foco da palestra. Então, como eu comentei, eu trabalho na área de governança de TI,
essa área ela fica só olha a visão de TI. A gente está dentro da diretoria Administração e Controle, então a TI não é uma diretoria da companhia. Então a gente fica debaixo da diretoria, que é a diretoria financeira. E aqui a gente está falando de iniciativas que tocam TI. Então hoje, para ter uma ideia de número, a gente está falando de 233 iniciativas. Isso aqui é um número que é dinâmico. Se eu entrar lá hoje, o número já está diferente. Tem coisa que foi aprovada, reprovada, entrou um novo. E ela é separada, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, ideias, demandas, projetos e produtos. Então, nós somos 123 colaboradores, isso aqui considerando o pessoal que é realmente fixo, que a gente chama lá de CLT e PJ fixo, que é um modelo de consultor que está lá, mas não está só para um projeto ou para um produto específico. Ele está dentro da empresa e compõe a área de TI. Além disso, tem outras empresas, outros colaboradores que apoiam na implementação dos projetos e produtos. E da área de governança de portfólio, são 3 colaboradores. Então, tem eu mais 2 pessoas que a gente faz toda essa gestão de portfólio e a gente vai ver o que é isso. Um ponto importante, 90% das iniciativas estratégicas tocam TI. Então, quanto é importante a TI para o resultado da estratégia da companhia. E um número aqui bem emblemático, a gente tem 98 sistemas ativos. Então, fazer a gestão de portfólio aqui de sistemas não é tão simples. Não é uma empresa que começou, que tem uma ou 2 sistemas para fazer a gestão. Então, eu estou falando de 98, de uma empresa que tem 85 anos. Então, uma senhorinha bem complexa, que tem uma cultura bem antiga, vamos falar assim, né? Então, a gente tem alguns paradigmas que a gente tem que quebrar, e fazer a gestão disso aqui não é simples. A gente vai falar um pouco da jornada sobre isso. Então, primeiro ponto, o que é governança de portfólio? Então, para o nosso entendimento, governança de portfólio é a gente ter uma gestão integrada das iniciativas. Então, a gente está falando aqui de melhorias, produtos e projetos, com foco no quê? Alcançar os objetivos estratégicos. Então, toda iniciativa, o ideal é que ela toque alguma estratégia que foi definida naquele ano ou naquele trimestre para a empresa. Porém, um outro ponto que a gente não pode esquecer, que isso já aconteceu em alguns momentos, a gente não pode fazer esse resultado a qualquer custo. Então, a gente tem que preocupar também com a saúde da equipe. Então, a gente teve casos que, por exemplo, um colaborador, o volume de trabalho era tão grande que, quando a gente foi ver o banco de horas, ele tinha 1 ano para tirar de férias, e mesmo assim não ia compensar todo o banco dele. Então, é super importante a gente buscar o resultado, porém, eu tenho que preocupar, tem que ser sustentável. Eu tenho que ter uma equipe também saudável para trazer aquele resultado e a gente conseguir por longo tempo. Uma dúvida. Quem tem uma gestão integrada de todas as iniciativas ou de uma área, por exemplo, como é a TI? E uma dúvida, pessoal. Quando a gente fala de agilidade, a gente fala de adaptabilidade, né? Se eu não sei o que eu tenho, como é que eu vou adaptar? Então, imagina, entrou uma nova demanda. Eu consigo fazer? Eu tenho recurso para fazer? Eu tenho orçamento? Eu tenho impacto alguma coisa nos projetos que estão em andamento? Nos 98 sistemas eu posso fazer? Eu posso mudar? Tem alguma coisa que está refatorando que eu não posso fazer melhoria? Então, é de suma importância a gente ter essa gestão para a gente conseguir o que todo mundo busca lá, que é a agilidade. Então, a gente vai falar sobre isso aqui também. E o que a gente espera com aquela gestão integrada? O que a gente busca? Quais são os principais benefícios esperados que a gente vai correr atrás como governança de portfólio? Então, a gente tem garantir o alinhamento com a estratégia da empresa. Então, isso é fundamental. Todo mundo tem que ter a consciência do que o que aquilo ali que eu estou fazendo está direcionado na estratégia da companhia. Isso, pessoal, a gente fala não é a nível de gestor, de líder, não. A nível de equipe, de squad, de desenvolvedor. O que você está fazendo está alinhado com alguma estratégia ou é uma tarefa qualquer que você está executando que não vai trazer resultado nenhum, que é o que a pessoa pediu? Então, é super importante isso. Trazer essa visibilidade, isso facilita muito a gestão. Então, se eu mostro, por exemplo, olha como é que está a alocação da equipe, o que vai acontecer? Eu vou mostrar, eu vou conscientizar todo mundo que não é possível fazer todas as demandas ao mesmo tempo. Existe limitação física. Então, ajuda muito essa visibilidade para ter a comunicação com todo mundo. Alavancar resultados. Então, se está todo mundo direcionado
Foi feito o planejamento estratégico, foi feito os OKRs, então tem um direcionamento. Se todo mundo direcionar os esforços e não ficar aquilo, ah, não, mas eu quero isso, mas isso não tem alinhamento com a estratégia, ah, não, mas é um desejo meu. Então, isso dificulta muito. Então, por isso que a gente entende que vai alavancar os resultados se a gente tiver esse alinhamento, esse trabalho em conjunto. Promover transparência, isso é um ponto muito importante. Timing e dados corretos para tomar de decisão. Como eu comentei, um caso que aconteceu recente. Está acontecendo a guerra na Ucrânia, do nada a ANP manda uma resolução. Ultragaz, você precisa mandar o seu estoque diariamente para mim. A gente está preparado para isso? Não estava. Então, surgiu, o que a gente tem que fazer? Entrou no fluxo de demanda, avaliamos, tem condição? Não. E, nesse caso, não tem condição, é demanda mandatória, tem que acontecer em dezembro. Com isso, se eu tiver uma informação, uma gestão integrada, dados, eu consigo tomar a decisão, se eu consigo fazer ou não, ou se eu vou ter que parar alguma coisa, porque aquilo ali tem que ser feito. Então, é super importante isso que a gente busca. Estimula a proximidade das áreas, que a gente vai estar sempre discutindo, tem um processo, tem uma política, tem as informações para a tomada de decisão. Melhora a comunicação, antecipa riscos, um problema que a gente não era envolvido no início das discussões, quando estava no processo de ideação, quando a gente sabia, algumas vezes a gente sabia com um contrato já quase assinado de um software que ia ser contratado e não foi envolvido a TI. Só que batia na TI, opa, mas que é isso? Não, então vamos voltar, a gente precisa ser envolvido desde o processo de ideação. Chama a gente e a gente vai discutir, e aqui a gente pode mitigar risco, pode ver e falar, cara, não faz sentido, é inexequível fazer isso, é muito custoso, a tecnologia não tem, e a gente consegue antecipar e ter uma visão integrada dos recursos, para utilizar da melhor forma possível no direcionamento correto dentro da estratégia. Entendemos que, para fazer isso, para trazer esse benefício, para fazer essa gestão integrada, a gente tem 4 pilares. Pessoas, ferramentas, processos e cultura. E aí a dúvida, cortou, não, tá ali, cortou aqui não. Por onde começar? Quem acha que é pessoas aí? Quem acha que é ferramentas? Já vi muita gente, né? Pô, agora eu contratei o Gira, resolveu meus problemas. Agora vai estar tudo integrado, tudo bonito. Cara, essa jornada é longa ainda, viu? É muito. É maior do que a implantação do Gira. Processos, cultura, ou nenhuma das alternativas. Depende, pessoal, vai depender muito do contexto. Minha empresa é diferente da sua. A minha empresa, 1 ano atrás, era totalmente diferente. A minha empresa, 2 anos atrás, era totalmente diferente. Então, eu tenho que avaliar o contexto, entender e ver aonde que eu preciso realmente atacar naquele primeiro momento. Não tem como fazer tudo ao mesmo tempo e trazer um resultado expressivo. A gente vai falar isso. Então, a gente entende que tem que ser uma melhoria incremental e aonde a dor, o calo está doendo mais. Então, se eu tenho um item que está lá, está no nível de exposição, está gerando ruído, eu tenho que fazer alguma coisa, alguma solução para resolver ele. E pode ser que seja uma ferramenta, a gente vai falar muito isso, que não é integrada, é uma ferramenta free, que está disponível, que em 2 dias, 3 dias, você coloca um processo ali, já entrega valor, já valida o processo, e depois você pensa em fazer uma ferramenta integrada. Essa foi a nossa jornada. Para atuar na governança, a gente entende aí que tem 3 perfis super importantes que é papel da governança. Quem já trabalhou com PMO aqui? Quem não gosta de PMO aqui? Então, tem uma pesquisa da Gartner que fala muito isso, que a equipe digital ele espera uma cooperação, uma colaboração, um apoio da equipe PMO, governança de portfólio, só que isso não acontece, não acontecia no passado. E pode ser que não é falha do modelo de PMO lá, pode ser da cultura das pessoas. A gente via muito que só apontar o dedo, né? Está errado isso, está errado aquilo, está errado aquilo. Por isso que a gente acha que tem que ter 3 perfis que a gente vai ter que atuar e não tem como, em todo momento da jornada. Um perfil passivo, que é o quê? Escutativa. Identificar, ver realmente quais são as dores, quais são os problemas que a gente precisa resolver, e para mapear o que realmente faz sentido. E entender também a dor, por que o cara não quer preencher alguma coisa, por que ele não quer fazer uma reunião, por que ele não quer fazer o quê? Sentar, ver realmente lá no Gemba, entender o que é necessário, o que realmente precisa ser feito. Ativo, que é ir junto, está construindo junto. Tem um problema, como, por exemplo, eu entrei lá, tinha uma Martech lá, que era uma squad de marketing. E estava a nível de diretoria, que TI não entrega,
Não adianta eu só ficar de fora olhando e falar, faz isso, faz aquilo. A gente tem que emergir, ir para dentro do Gemba, fazer junto e trazer um valor e trazer um exemplo ali para realmente que aquilo ali aconteça e realmente a gente consiga resolver os problemas. E um perfil criativo. O que é esse criativo aqui, pessoal? Vamos inventar uma metodologia Blaster, Quantic e Agile para resolver. Não é isso. Tem uma definição do Murilo que eu gosto bastante, que criatividade é combinar de forma diferente coisas já existentes. Então, é pegar o conhecimento de todos e vamos falar assim, eu vim do modelo tradicional, pegar o conhecimento de todos, de qualquer metodologia, de tudo, e ver o que pode ser feito. Por exemplo, uma reunião de kickoff, eu acho que é válido no início do produto, para fazer um alinhamento inicial. Então, tem muita coisa bacana que a gente pode pegar no modelo tradicional, uma gestão de risco mais elaborada, e vice-versa de outras metodologias. Então, pegar o conhecimento de todos e construir para resolver o problema que a gente tem ali, pensando em governança de portfólio. Então, essa é uma visão 2019. Vocês lembram o que aconteceu em 2019? O que foi? O que a gente tinha, além dessas dores aí? Não é possível, gente. Covid, né? Então, além de tudo isso aqui, então a gente está falando aqui de falta de visão consolidada, não sabia. O que estava ali? O que tinha no pipeline? Vai entrar uma nova demanda, é possível fazer? Não sei. Não tem a mínima visão do que está acontecendo. Excesso de demandas aguardando resolução. Como a gente tinha múltiplos canais, então tinha um canal para Martech, tinha um canal para operação, para sustentação, a gente não tinha essa visão. O que acontecia? Ia solicitando demandas, e aí ninguém tratava. Quando chegava na diretoria falando, ó, TI não entrega nada. Eu já passei várias demandas e nada. Não tinha uma política, não tinha nenhum processo. Falta de priorização e detalhamento. Então, não tinha priorização nenhuma, tudo era urgente, e era urgente para a área. Não era nenhuma uma visão de priorização da companhia como um todo. Então, a área, o desejo era fazer aquilo, e não tinha detalhamento nenhum. Eu até brinco, pessoal, a gente vai ter que desenvolver competências do David Copperfield. Todo mundo lembra dele? Aquele mágico que fazia... Então, chega com um PPT, eu chego com uma frase, o negócio é aquele, qual que é o prazo? E a gente tinha que dar o prazo, e as pessoas até davam o prazo. Naquela pressão e tal, não, coloca tantos meses aí. A hora que ia fazer o detalhamento, viu, cara, o buraco é muito mais embaixo. E aí gerava o estresse. Então, não existia isso. Fluxo de trabalhos informais, falta de dados para tomada de decisão, falta de visibilidade do fluxo de trabalho. Cada um tinha um fluxo diferente, cada um trabalhava de um jeito. Pouca colaboração, desconexão, interesse estratégico, trabalho em progresso. Então, era um desejo da pessoa, não era um desejo da empresa. Então, um pensamento bem mecanicista da área, do departamento. Eu quero isso aqui, eu quero um relatório bonitinho, eu quero bacaninha. Desconexão, foco em tarefas e não geração de valor. E um ponto aqui bem crítico. Olha a pesquisa de clima da área de TI. De 0 a 100, 51%. Mais pandemia. Em resumo, a gente estava numa situação bem caótica. E a gente precisava mudar isso. Então, como eu comentei, era uma nova gerência executiva. Ela trouxe novas pessoas e a gente precisava mudar isso, sair desse status quo e ir para o outro. E aí, diante desse cenário, pessoal, por exemplo, eu vim de uma outra empresa, eu vim lá do Axê. Eu poderia falar, não, beleza, eu tenho uma experiência bacana, eu vou pegar o que eu fiz lá, não de forma pejorativa, mas, por exemplo, vamos plantar o safe aqui que vamos resolver. Sem pensar em nada, sem avaliar em nada. É a mesma coisa eu assumir o São Paulo e falar, cara, no outro dia, falar, troca esse jogador, troca aquele, vamos mudar o esquema tático. Então, não funciona, gente. Então, uma indicação é, avalie, comece com o que está fazendo hoje. Não mude nada. Vamos trazer o quê? Trazer um pouco de visibilidade do que está acontecendo. Então, no primeiro momento, a gente tinha de tudo. E cada um trabalhando do jeito que era o que ele conhecia. Então, se eu vim lá, tinha um conhecimento de Kanban e tal, eu ia lá, montava, a squad era montada, e eu montava o meu modelo de gestão. Aí o outro tradicional, e tinha gente que era Go Horse total. Papiro, usava tudo. Então, no primeiro momento, a gente não mudou, não entrou, agora você vai trabalhar desse jeito. Qual que foi o foco? Trazer para vamos falar assim, essa transparência dos problemas que estavam acontecendo.
Então a gente criou, não tinha dinheiro, criou um modelinho, pegou um Trello free, considerou algumas informações que, independente do modelo que a pessoa utilizava, ela tinha que preencher para a gente trazer essa visão do portfólio que estava acontecendo. Quantas demandas, e o mínimo, a gente não tinha nada. Então, se a gente trouxesse quantas demandas tem, mais ou menos uma timeline, se está a execução, quantas, se afeta a estratégia ou não, quantas pessoas estão envolvidas. E a gente começou a trabalhar e apresentar alguns números, algumas informações, e fazer uma imersão aqui dentro, para entender, não só entender, para resolver os problemas também que estavam acontecendo aqui, que não dava tempo de parar e estruturar a área primeiro, para depois resolver os problemas. E aí, diante disso, a gente começou a entender, opa, agora a gente precisa sair dessa loucura, desse caos, sair de um status quo e ir para o outro. Existem dois caminhos. Posso ir pelo um processo aí que tem uma dor maior, que pode ser que vai ter um vale aqui que eu não vou conseguir sair, um risco maior, ou posso ir através de melhorias evolutivas. E o que a gente entendeu que esse era o melhor caminho. Então, identificar as principais dores e começar a atacar aquelas dores para resolver aqueles problemas, já trazer um valor tanto para a área de TI como um todo, mas para o negócio também que está sentindo. Então, esse foi o caminho. E outro ponto importante, como eu comentei, nós somos 3 colaboradores da área de governança. É super importante, acho que é um lema da companhia, juntos a nossa energia é muito maior. Então, a gente tinha que envolver também as pessoas que fazem parte lá, que estão no Gemba, que está no Squad, que está no projeto, que está na área de governança, de arquitetura, trazer eles para junto aqui para a gente construir essa melhoria evolutiva da área. E isso que foi feito. A gente começou a trabalhar, mas para isso acontecer, o que acontece também, um ponto importante, a gente está fazendo uma mudança. Então, essa mudança, a maioria das vezes as pessoas não querem. Quantas vezes eu escutei, pô, mas meu Trello bacaninho aqui, bonitinho, tem já o relatório no Excel que eu faço, não quero sair dele, não vou para a ferramenta integrada. Ou eu uso outra coisa, eu tenho meu modelo de trabalho. Então, existe uma mudança, uma resistência na mudança, e para a gente combater isso, a gente precisa de um sponsor. E por que a gente fala adequado? Porque não adianta, se eu vou fazer uma mudança dentro da TI, pode ser que o gerente executivo, a minha diretora, vai ser o sponsor, vai me ajudar a fazer aquela mudança. Agora, se uma mudança vai impactar a companhia como um todo, como, por exemplo, mudar todo o fluxo de demanda, eu tenho que ter um sponsor maior ali para ajudar a convencer as pessoas, a apoiar aquela mudança dentro das áreas. Então, por isso que é super importante, isso foi um fator super decisivo para essa transformação que aconteceu dentro da governança de portfólio. E, acho que vamos falar assim, sincronicidade, né? Algumas pessoas falam, ajudou bastante. Nesse processo que a gente está fazendo de alteração da governança de portfólio, a companhia resolveu criar uma nova cultura. E quem que puxou isso? Quem puxou isso foram os executivos da companhia. E, no caso, quem que participava como TI era o nosso gerente executivo. Então, o que a gente fez? A gente embarcou junto nessa cultura e começou a pegar os problemas que a gente tinha e tentar endereçar para dentro da cultura. Então, isso aqui são as 5 energias que fazem parte da cultura. A gente fala muito aqui sobre isso. Então, protagonismo, consistência, conexão, pessoas no centro da transformação. E, na discussão, a gente começou a endereçar. Então, você lembra que eu comentei que o pessoal vinha muito raso, já queria uma solução? Então, decida na energia da consistência, decida com agilidade e orientado a dados. Não venha raso. Então, a gente começou a pegar essa cultura, colocar aqui debaixo do braço e no dia a dia, na execução, você viu a cultura lá? Não venha raso. Então, vamos trabalhar, vamos fazer um processo de ideação, vamos entender, vamos fazer um discovery, e a gente vê se vale a pena ou não, e a gente casa com aquela demanda quando realmente fazer sentido. Então, isso ajudou muito a essa transformação, sair daquele status quo para o novo. A gente utilizou muito essa mudança, essa iniciativa da mudança da cultura da companhia. E aí, como eu comentei, a gente estava num processo de caos, e aí a gente começou a trabalhar ali para apagar fogo, bombeiro, aproveitamos para entender, e aí a gente sentou e falou, agora a gente precisa criar uma identidade para a área de governança de portfólio. Precisa estar claro para todo mundo, porque é aquele negócio, né? Quem trabalhou aí, eu lembro quando eu trabalhei em PMO, tudo que não é de ninguém
é do PMO. E acaba acontecendo isso ainda. Na empresa lá tem alguma coisa, teve um cara, tem que fazer uma comunicação sobre a Copa do Mundo, parar de projeto. O RH não mandou? Não. Governança, faz aí então. Então isso acontece ainda, mas pelo menos aqui a gente vai direcionar. Então a gente sentou, fizemos um trabalho em conjunto, chamamos algumas pessoas e definimos qual que é a missão e a visão da área. E a gente não queria trabalhar como era anteriormente, de apontar dedo, de não estar junto para resolver. Então, a gente deixou claro que atuar de forma colaborativa, desenvolvendo e apoiando as equipes através de melhores práticas de gestão, agilidade, projetos e liderança. E a visão é realmente ser reconhecida, a gente entregar valor para as pessoas ali, que faz sentido aquilo ali. O que a gente está fazendo não é balela, não é só para falar que tem ou não tem, que aquilo ali está trazendo valor até no cliente interno ou no cliente final. E a gente mede isso, vou mostrar para vocês. Deixou claro quais são os domínios de atuação, então a gente ia trabalhar com priorização, apoiar na priorização, definir modelo, discutir, chamar as reuniões quando necessário. O orçamento a gente trabalha 100%, define lá toda a jornada de orçamento a gente faz junto, isso ajuda muito para priorizar, a gente considera as demandas que estão no pipeline, que está em ideação, então isso ajuda demais, sempre com foco de agregar valor. Parte de cultura, então desenvolvimento de competências, reforçar essa cultura de produto, de projeto e a cultura da companhia, relação com o time, papéis e responsabilidades e o modelo de gestão. Então, a gente vai mostrar, antes era o modelo, cada um fazia o seu modelo, hoje a gente tem um modelo, algumas diretrizes que precisam ser seguidas para a gente ter essa visão integrada. E a parte técnica, definindo padrão, processos e ferramentas. Aqui não vou detalhar, então, isso aqui são os nossos princípios, então, eles guiam todos os comportamentos, tudo que a gente vai fazer, a gente avalia. A gente criou um ambiente colaborativo para construir isso. A gente está entregando valor, tudo que a gente está fazendo. Estou implantando uma ferramenta, estou implantando um processo. Que valor que está trazendo aquilo? É só burocracia ou realmente faz sentido? Trabalhar a liderança, não só a liderança formal ali, mas a liderança emergente. Então, trabalhar, desenvolver as pessoas para que aconteça isso. Vou falar um pouquinho qual mais ou menos o modelo que a gente tem. Adaptação de acordo com o contexto. Então, não adianta, gente. Se eu vou fazer, por exemplo, a implantação de uma filial lá, para que eu vou seguir o modelo adaptativo? É um checklist, é um beabá que todo mundo sabe que tem que ser feito. Eu vou comprar celular, vou fornecer celular. Para que eu vou seguir o modelo adaptativo? Então, de acordo com a iniciativa que eu tenho, eu vou ajustar e deixar alguns caminhos ali para seguir. E orientar as pessoas e capacitar elas para isso. Capacidade de adaptação e resiliência. E envolver, de fato, as partes interessadas. Engajar realmente na construção da governança e também na implementação dos produtos, criar esse skill para realmente a gente envolver as pessoas na construção do todo. Para estruturar, a gente usou uma metodologia que chama PMO Value Ring, que ela faz o quê? É como se fosse a área, uma prestadora de serviço. E você tem um leque, tem um cardápio de serviço que você pode utilizar. E quem vai direcionar o que deve ser feito? Qual que é o melhor serviço para aquele momento? Vocês concordam que, para o momento inicial, eu tinha uma visão toda diferente. Depois, no final, eu vou mostrar a visão que a gente está hoje. A necessidade hoje é totalmente diferente da necessidade do dia lá do início. Então, a ferramenta ela te ajuda porque você faz um assessment com os executivos, com a equipe, você pode selecionar quem que é o time. E um acesso tem nada a ver com gestão de projeto, produto. O que ele precisa ali? Eu preciso de dados para tomada de decisão. Eu preciso, cara, o meu projeto não tem uma gestão eficaz, o meu produto, eu preciso de uma gestão. Então, de acordo com o assessment, ele vai te direcionar. Aí existe toda uma engenharia, uma base de conhecimento de várias pessoas utilizando isso tudo, que vai te direcionar quais são os serviços melhores para aquele momento, que vai gerar uma percepção, uma aderência às expectativas dos stakeholders, e que vai trazer valor, potencial percepção de valor. Então, naquele primeiro momento, a gente selecionou 8 funções. Lógico que a gente faz mais alguma coisa, mas estava claro para todo mundo. Se ele precisava de um apoio para fazer um planejamento de um projeto ou de um produto, a gente estava ali disponível. É só ele solicitar que a gente trabalhava. Prover ferramentas gera uma coisa mais a longo prazo. Então, eu tenho que tomar cuidado, porque não adianta eu colocar todos os serviços que vão dar uma percepção de valor só a longo prazo. Eu tenho que pensar, entregar alguma coisa já de imediato, já entregar valor médio prazo e também longo prazo. Então, aqui a ferramenta já te mostra também como é que você faz o balanceamento de percepção de valor para cada tipo de serviço.
E começamos a trabalhar, como eu falei, nas principais dores. E um ponto principal, não existia upstream. Não existia o entendimento ali daquela iniciativa. Era o quê? É tudo delivery. Não, faz aí, faz mais essa, faz mais essa. Mas o que é isso? Não sei. Qual que é o prazo? 6 meses. Aí ia ver um buraco que era muito mais embaixo, 2 anos. Então, não existia, e a gente sentia uma dificuldade gigante. Eu lembro do meu gerente falando que ele estava no banheiro escovando dente, a área de negócio passava uma demanda. E aquilo, para a área de negócio, é como se, opa, já passei. Ou um e-mail. Está almoçando, sabe, estou precisando de uma coisa lá no Salesforce, faz isso, faz isso, faz isso. Beleza? Beleza, já era uma demanda. Aí passava 1 semana, 2 semanas, e aquele que eu te falei, qual que é o prazo? Então, não existia. Então, a gente precisava urgente de resolver esse problema. Então, o foco era muito em delivery, só que a gente sabe, a capacidade de ideação é muito maior do que a capacidade de operação. A gente tem 123 colaboradores, com os skills lá específicos. Então, não adianta, eu tenho, por exemplo, 2 que cuidam de tributário. Não adianta eu pegar 50 demandas que afetam o tributário, que eu não vou conseguir entregar. Então, existe o conhecimento do negócio e também existe a capacidade do negócio, né? Que ele pede, a maioria das vezes ele pede, mas ele acha que ele não tem que envolver, não tem a jornada, que ele passou aquele PPT e pronto. Tem que sair do outro lado lá com um produto lindo, funcionando do jeito que ele quer. Então, isso era um ponto. Então, era muito focado em eficiência e a gente mudou. A gente falou, não. Então, isso foi bem bacana. O gerente executivo, a gente construiu, ele validou isso com todas as diretorias e a gente montou o fluxo. O que eu comentei? A gente tinha uma ferramenta bacana para fazer isso? Não. E aí? Não é impeditivo para fazer? Não. Sabe o que a gente fez? Eu fiz. Fiz um curso do Power Automate, comprei lá no Coursera, 20 e poucos reais, 20 horas. Falei, cara, vou fazer um Power Automate, vou fazer um fluxo integrado com SharePoint, com Outlook e colocamos para rodar. E conectado ao Power BI. Ali, a gente já começou a validar o processo, validar realmente se faz sentido, mudamos. Num primeiro momento, a área de transformação estratégica participava do fluxo, depois ela não quis mais, falou que não queria aprovar, tiramos, fomos ajustando e rodou. Então, esse é o modelinho, a gente chamou aqui de Utistream Framework, onde ele tem 4 passos: avaliação, classificação estimativa, priorização, balanceamento. A gente pode aprovar uma demanda, uma iniciativa em qualquer momento do ano. Não tem, vamos fazer de 3 em 3 meses, toda semana. Não, se tem a necessidade, se está trazendo valor, o único ponto que a gente precisa ver é o seguinte: o COI avalia, dá um direcionamento de solução técnica, de acordo com a arquitetura de referência e outros pontos, até porque a gente está falando de 89 sistemas. Eu não posso deixar a autonomia de algumas coisas dentro da Squad. Eu tenho que dar um direcionamento da arquitetura para não impactar, para não estar fazendo um sistema que já existe, porque a hora não sabe. Então, aqui ele dá um direcionamento mais técnico de como seguir, as diretrizes para seguir com aquela solução. A gente avalia aqui qual que é a abordagem mais adequada, seguir aí no modelo mais adaptativo e preditivo, ver a parte de orçamento, ver a disponibilidade da equipe que está aqui em execução e define aqui se ela vai para uma squad, se ela vai para uma esteira de implementação e segue o jogo. Então, a qualquer momento, a gente pode aprovar. Não tem restrição. Só que, sem informação, eu consigo definir alguma coisa? Se eu não tenho essa visão do que está acontecendo aqui, entrou uma demanda grande agora, como aconteceu muito no Covid. Eu consigo absorver? Não sei. Não tenho a mínima ideia. Então, algumas vezes, para a gente tomar decisão, aqui a gente não tinha ainda dados. A gente começou com o processo, mas para tomar decisão, tinha que chamar a pessoa, pegar uma planilha, buscar ali, buscar informação para ver se podia seguir ou não com aquela demanda. E começou a evolução. Pessoal, não existia um processo aqui, uma ferramenta integrada. O que a gente fazia? Precisamos controlar custos? Precisamos. Vamos montar um modelo do Excel, conectar no Power BI, fica lindo, ninguém vê, todo mundo acha que é um sistema totalmente integrado, mas, para validar, é melhor do que não fazer nada. Então, não é desculpa não ter um sistema integrado. Na verdade, o correto seria até evoluir, fazendo algumas coisas com coisa barata mesmo, que vai ter um esforço pequeno, e você vai validar. Lógico que vai dar trabalho. Tinha gente que lá tirava uma coluna, quebrava, não tinha informação, não era uma informação tão vamos falar, segura, porque era imputada, não tinha uma ferramenta como a gente tem hoje, que se uma pessoa vai lá e coloca um custo, realiza um custo, ele vai estar lá todo integrado, mostrando de quem que fez, onde que foi, qual que é o produto que foi afetado. Mas
aqui a gente começou a evoluir e trazer uma discussão, começou a evoluir a cultura, desenvolver competências, e aí foi o próximo passo. A gente precisa criar um modelo de gestão Ultragaz. Não pode ficar assim, cada um faz de jeito, na minha demanda que eu aprovo é desse jeito, a minha é desse jeito. Não, vamos montar. É lógico que a ideia não é, vamos falar assim, tornar muito burocrático e não ter algumas alternativas, e a gente saiu com esse modelo de processo. Então, reunimos algumas pessoas-chave, algumas pessoas que têm uma expertise, discutimos, e aí como é que funciona. Se eu tenho uma ideia, a gente já pede para a área de negócio, envolve a gente desde o início. Você está com um serviço novo que você está pensando, envolve a gente que a gente vai discutir junto, e aqui a gente avalia se faz sentido ou não. E o esforço que a gente tem aqui é muito menor que quando ele vira projeto, né? Aqui, e um outro ponto que a gente tem uma visão de todas as ideias da companhia. Então, quando eu vou fazer um orçamento para o ano que vem, o que acontece? Eu vou ver o que está no pipeline de ideias e demandas. Mesmo que não entre em execução agora, o que a gente vai priorizar pensando no próximo ano. Por exemplo, a gente fez isso esse ano. Depois, se faz sentido, fizemos aqui, pode ser o quê? Um Linkception, Design Sprint, alguma coisa para entender. Aí, com o escopo aqui, vai passar por aquele fluxo de demanda aprovado, ele pode seguir no modelo tradicional, híbrido ou ágil. E aqui a gente tem a visão de todas as demandas. O que ela traz de valor para a companhia, e não a visão só do departamento ou só da squad, mas do todo. Qual que é a demanda, que é o melhor aqui, né? Desculpa, o melhor aqui, maior valor e menor risco de implementação. Aí, em conjunto, a gente vai tomar a decisão quais são as demandas que vão ser aprovadas. Fechando esse processo, tendo aquela informação, a gente evoluiu cultura, evoluiu pessoas. O que estava travando? A ferramenta. Lembra que eu comentei? Era uma coxa de retalhos. Então, para fazer o fluxo de demanda, eu tinha um Power Automate, SharePoint, Informes. Para fazer custo, eu tinha Excel, ligado no Power BI. Porra, aí precisava de informação, a gente queria evoluir o processo, não conseguia, travou. Aí sim entendemos, cara, agora é o momento. Então, vamos buscar no mercado uma ferramenta integrada, que tudo que a gente já evoluiu, a gente vai conseguir implementar dentro da ferramenta. E aí, a gente selecionou o ServiceNow, vou mostrar um pouquinho para vocês. Continuamos com o Miro, que é todo o processo de ideação, continua lá, a gente só faz uma conexão para dentro do ServiceNow, e aqui uma folha de ponto aqui, que é específico lá de CLT dentro da Ultragaz. Então, vou mostrar aqui para vocês um pouco o que a gente tem hoje, só algumas partes. Então, a gente tem um portal, esse portal do próprio ServiceNow, onde qualquer usuário, qualquer negócio vai abrir uma ideia quando necessário. Então, a gente pede, você está querendo contratar uma ferramenta para RH para fazer alguma coisa? Chama a gente para discutir, que a gente vai te apoiar, vai evoluir, e pode ser que a gente fale que está no caminho errado, ou já tem alguma ferramenta. E aqui a gente consegue ver o roadmap inteiro. Então, por exemplo, filtrei aqui, tem 19 iniciativas, aonde que ela está, o percentual, qual que é a aderência à iniciativa estratégica. Então, a gente sabe de cada uma visão de custo ali. Isso aqui é tudo em tempo real, gente. Se eu entrar lá, eu consigo tomar decisão. Então, nessa visão aqui, tem saldo, 5 milhões de saldo. Se entrar uma demanda de 500 mil, bora, vamos fazer. Eu tenho recurso disponível também. Aqui, tem 78% de ocupação. Agora tem que ver se é realmente o recurso para fazer aquela demanda. E uma visão de maturidade do escopo, qual que é a iniciativa estratégica que está, mais uma ideia de custo realizado, uma timeline. Aqui eu não estou pedindo para entrar em detalhamento de cronograma, mas pelo menos me dá uma visão do roadmap de produto, o que está em execução, mais ou menos uns prazos para a gente avaliar o que está acontecendo. E eu consigo detalhar em pesquisa de satisfação para cada entrega. Na ideia da demanda, eu consigo ver qual que é o lead time, quantas demandas tem no pipe, aonde que está parado, qual que é o fluxo, a taxa de conversão. Então, a gente está gastando muito tempo em ideia e não está gerando nada. Então, a gente consegue medir isso e mostrar isso. E na demanda, a mesma coisa. Então, aqui ele mostra a ideia, que não tem nenhum andamento, quantas concluídas, taxa de conversão. Aqui não tem nenhuma, então não vai mostrar o lead time. As demandas, a mesma coisa. Então, tem uma visão de quantidade, aonde que está parado, lead time médio, lead time daquele filtro, taxa de conversão aqui baixíssima. Então, o fluxo de demanda foi super importante. Até estava conversando com um amigo ali. Esse ano, a gente reprovou 75 demandas. Falou não. Então, é super importante para falar um não. E antes a gente não tinha isso. Era tudo, não, tem que fazer. Não, mas tem que fazer, tem que fazer, tem que fazer. A gente reprovou 75 alinhado com o negócio, justificando, cara, não faz sentido, ou não tem uma equipe, ou não tem alguma coisa, ou não está alinhado com a estratégia. Então, isso é super importante.
Aqui alguns números também do resultado. A gente avalia de tempo em tempo como que a equipe está vendo o serviço prestado pela área de governança. Então, a barrinha aqui é 2021. A gente fez uma pesquisa agora em 2022. A gente melhorou em todos os itens. Processos, ferramentas, comunicação, desenvolvimento de competência. Então, teve uma evolução bem bacana. E esse aqui é o principal. Lembra dos 51% de satisfação da equipe? Em 2021, ela passou para 80%. É lógico que tem muito mais do que só a governança. A gente tem também outras ações que foram realizadas, mas a gente entende que o trabalho que foi feito ajudou demais a melhoria aqui. Então, imagina, o cara ficava sozinho, sem apoio nenhum, tomando porrada lá do negócio, não entregando, não tendo suporte, não tem um processo claro, não tem um papel de responsabilidade. A maioria das vezes ele era PO, ele era Scrum Master, ele era tudo. E não conseguia entregar. Então, o cara estava sofrido. Aqui a gente já vê a diferença. Pesquisa de satisfação do negócio pelas entregas. Então, a gente vê que todos os itens acima de 3. E um ponto importante que a gente começou a medir, que o que a gente está entregando, que impacto que está fazendo na vida das pessoas. Exemplo, a gente implantou uma ferramenta, fez toda essa estruturação de governança. Qual que foi o impacto na vida das pessoas da equipe? Ele tem mais tempo, ele está mais seguro, a gente desenvolveu a competência dele, ele não precisa ficar horas e horas para gerar uma informação, um relatório, a gente está apoiando quando ele precisa. Então, realmente, a gente impactou a vida das pessoas. Então, quando a gente está fazendo alguma coisa, um desenvolvimento, uma funcionalidade, o que isso vai impactar na vida das pessoas? Então, esse é um ponto que a gente cobra para realmente pensar o que tem que ser feito. E, para mim, o principal ponto de toda essa mudança foi a mudança da postura da gestão, da liderança da Ultragaz. Então, mudou um foco muito em pessoas. Então, esse novo gerente executivo ele tem muito essa pegada e ele transferiu, fez isso refletir na liderança formal da equipe como um todo. Então, isso é super importante. E aqui a gente tem um ponto que a gente brinca lá de liderança conectada. O que é isso? Aqui a gente avalia qual que é a conexão do líder com o seu liderado e também a gente avalia a expectativa. Não adianta também ter uma conexão boa e não estar entregando resultado. Então, a gente define 4 quadrantes aqui. Opa. Primeiro, uma lideranda omissa, que não tem conexão nenhuma com a liderado e também não tem baixa expectativa, não tem uma cobrança, não vai junto com ele para entregar o resultado. Então, evita o conflito, não orienta, não apoia, não acompanha o trabalho da equipe, não cobra metas. Tem aqui o que tem uma alta conexão, aqui vai gerar líderes carentes. Esse cara que não vai conseguir conduzir sozinho, que é o que a gente quer. O cara ter uma autonomia, ter uma liderança emergente para conduzir, não depender do coordenador, ou do gerente, ou até da governança. Aqui, ele vai ter uma alta conexão, é o que faz a vontade de todo mundo, nunca diz não, busca o aceite de todos, mas não tem uma baixa expectativa, não gera nenhum resultado. Vai considerar que líderes mimados. O autoritário, que tem uma cobrança fodida, mas tem uma conexão baixíssima. Então, a gente não quer também autoritário, centralizador, inflexível. Não vai gerar aqui o líder que a gente está precisando. E é o que a gente está buscando esse aqui, a liderança presente. Então, a liderança que indica direção, encoraja atos de liderança, dá autonomia ao time, motiva os liderados, um perfil aqui de educador. Então, isso que a gente vai fazer, desenvolvimento de competência, o trabalho com a liderança formal da companhia, é nessa direção. E um ponto aqui, o final, é o último. O que a gente está buscando agora? A gente tem as métricas convencionais que todo mundo utiliza, mas a gente está buscando o seguinte: qual que é o alinhamento da equipe com a cultura da companhia? Então, a gente está tentando criar alguns indicadores. Isso aqui é um protótipo ainda que a gente está evoluindo com ele, não está fechado, para relacionar como que eu estou, por exemplo, na cultura pessoas no centro. Então, por exemplo, a gente pegou 2 métricas. Nível de impacto na vida das pessoas. Então, realmente estou preocupado. Tudo que eu estou fazendo, eu estou pensando nas pessoas no centro. E qual que é a taxa de ocupação. Então, não adianta eu colocar aquele cara para trabalhar muito, que eu não estou pensando nas pessoas. E o inverso também acontece. O cara não tem trabalho nenhum, psicologicamente ele vai ficar louco, porque, cara, vão mandar embora, não estão me dando trabalho. Então, a gente está estruturando um dash, hoje, alguns indicadores, para mostrar quão aderente
as equipes estão com relação à cultura da empresa. E aqui a jornada continua, então a gente está fazendo agora uma revisão, um trabalho muito forte em desenvolvimento de competência, apuração de benefício hoje, que ainda é um ponto ainda para a gente evoluir. Mudamos um pouquinho aqui, usamos o modelo do Gartner, porque o Gartner traz uma visão não só da área de PPM, mas da TI como um todo. E continuamos a jornada que não cessa nunca. E vamos abrir para algumas perguntas, não sei se tem qual o tempo que a gente tem aí. Perguntas, levantem a mão. Rodrigo, tu falaste que a qualquer momento do ano, hoje em dia, vocês podem receber demandas, e aí fazem essa priorização. Vocês chegam a tomar decisões de parar coisas que estão andando, ou é simplesmente baseado na capacidade de adicionar novas coisas ao portfólio que já existe, e com que frequência vocês revisam o orçamento? Lá, o nosso orçamento é anual, acabou de revisar ele agora. Não tem restrição para abertura de demanda e ideia. Então, qualquer momento, por exemplo, nessa rodada do orçamento, o que aconteceu? Ah, mas essa demanda que você está pedindo aqui está aberta. Lá, não está. Então, teve um boom, teve um pico de abertura de demanda, porque nada, se não tiver no sistema, a gente não considera como formalizado ali. Então, não tem, só que a gente trabalha muito para quê? Para validar aquilo ali, para priorizar, e o mais rápido possível cancelar. Falar, cara, não faz sentido essa demanda, então vamos cancelar, vamos alinhar, mas não tem restrição para abertura. E aí, para ter o ponto de comprometimento, aí é outra história, né? Então, a gente vai avaliar orçamento, capacidade da equipe, se realmente faz sentido aquilo ali para o negócio. Então, tem algumas outras variáveis que a gente usa para tomar decisão, sempre o negócio junto com o TI. Só que hoje a gente ainda, como eu comentei, a gente é uma gerência executiva, a gente não é uma diretoria, a gente não tem tanta força. Então, o que a gente está tentando fazer hoje é, através da transparência, conscientizar. Então, beleza, eu não posso reprovar. Vou levar numa diretoria, na reunião de diretoria e falar, pessoal, tem 20 demandas aqui, não tem alinhamento com estratégia e tal, e acaba que, nas reuniões, acaba gerando um mal-estar e as pessoas, não, beleza, então vamos cancelar essa, futuramente a gente pensa nisso. Agora, por exemplo, tem casos que a gente avalia também eu estou refatorando um sistema, aí começa a entrar demandas. Cara, vamos parar, não existe mais demanda enquanto a gente não refatorar aquele sistema. Então, depende muito das variáveis para tomar decisão, mas não tem restrição nenhuma. Qualquer um pode abrir a qualquer momento, que a gente vai dar uma devolutiva, se faz sentido ou não. Oi, Rodrigo. Aqui. Eu vi que em um momento ali você mostrou um racional de tomada de decisão baseado no valor do negócio versus o tempo, né, de execução. Não, ali, aquele quadrante, ele fala o seguinte, qual que é o valor que tem para o negócio e qual que é o risco de implementação. Por exemplo, se é um risco muito alto, temos que avaliar, porque pode ser que dê algum problema, vai demorar. Então, ali é um quadrante de valor para o negócio e risco de implementação. Tá. E a pergunta que eu ia fazer é se em algum momento vocês têm aí, nesse fluxo de vocês, estimativa. Tem. E em qual ponto vocês fazem essa estimativa de tempo e como é que vocês fazem essa estimativa? Então, primeiro, a jornada, vamos falar assim, correta, que deve acontecer, que tem todo o processo de ideação, que ali a gente vai discutir, vai fazer uma linha Inception, por exemplo, e vai sair com o MVP ali a nível de épico. Faz sentido seguir com aquilo ali, todo mundo está de acordo, tem alinhamento com a estratégia, a gente tem um esforço menor. Converte ela para demanda. Aí, na demanda, o que vai acontecer? A equipe, o COI, que é conduzido pela arquitetura, eles vão avaliar e falar, cara, para isso aqui, o direcionamento mais técnico é esse, segue isso, segue isso. Então, com essa informação, vai de novo para a torre responsável, ela vai entender, cara, para fazer essa demanda, eu vou precisar de um desenvolvedor Salesforce, desenvolvedor Oracle, um líder. A ferramenta ela já tem tudo isso, você consegue colocar nos recursos mais ou menos um tempo estimado, e ela te calcula quanto custa. E aí eu vou ver, eu tenho orçamento para isso? E não é restrição não ter orçamento. Pode ser que tem muito valor. Então, o que a gente pode fazer? Pegar de uma linha que eu defini lá no primeiro momento, por exemplo, o ano passado, e não faz mais sentido, eu vou utilizar para fazer essa demanda. Mas tem que ter um alinhamento. Faz sentido agora,
porque traz mais valor. E aí toma a decisão. Aí tem que ver o seguinte, não, para esse projeto aqui, para esse produto, ele vai entrar na squad, só que já existe algumas priorizações dentro da squad. Então, para me dar uma devolutiva de prazo, eu tenho que avaliar o que está em execução também no pipeline lá da implementação. E aí toma a decisão. Já vai para a squad ou vira um novo projeto e vai para a execução. Beleza, obrigada. A gente tem mais 2 perguntas aqui para finalizar. Fala, Rodrigo, beleza? Beleza, você? 2 dúvidas em uma aqui, tá? A primeira é, se vocês usam hoje, um complemento da pergunta anterior, se vocês usam hoje o budget por value stream ou por projeto, tá? E a outra pergunta é se vocês têm algum Kanban no nível de portfólio para conseguir fazer algumas medições também, ou é o Kanban ali mais dos times mesmo ali, ou se é alguma outra ferramenta? Obrigado. Beleza. Com relação ao orçamento, na verdade, ele é estruturado, é um mix. Por exemplo, a gente tem coisa que é projeto, imaginando, parte de infraestrutura. Cara, vou comprar tantos servidores. Aí é projeto. Abertura de filial. E tem coisa que é produto. Então, vou ter um custo ali que eu vou manter squad 1 ano para trabalhar em um produto específico. Então, ele tem um mix ali. E tem coisa que a gente nem sabe, que é um título. Eu vou começar a trabalhar a evolução do ERP. E aí a gente coloca lá um budget para aquela linha. Só que a gente tem muita flexibilidade, então, de tirar de um, colocar no outro, mas existe uma linha inicial onde a gente define qual que é o portfólio, qual que é o orçamento do portfólio, qual que é o orçamento do programa, e a gente vai compondo ali de acordo com as entradas, com a devolutiva lá do processo. E aí a gente tem essa visão, a gente tem a visão do quê? Do detalhe da squad a nível de Kanban da squad lá, de épico, tarefa, release, roadmap, tudo. Tem uma visão de programa, tem visão de projeto, e a visão de portfólio, ele faz o mix. Então, ele pega tudo que é modelo ágil, tradicional, e tudo que é demanda que está ainda no pipe, para você tomada de decisão. Então, você consegue criar cenários. Por exemplo, se eu aprovar 5 demandas, qual que vai ser o impacto no custo, qual que vai ser o impacto no benefício daquele portfólio específico. Então, você tem visão e tudo na mesma ferramenta. A gente usa o ServiceNow, isso é bacana da ferramenta integrada, que ele é 100%, desde o processo de ideação até a operação dele é feito dentro da ferramenta. Então, você consegue fazer a integração, pegar a informação de uma para tomada de decisão, saber, por exemplo, o que é ágil, o que é tradicional dentro de um portfólio específico. Oi, Rodrigo. Felipe, prazer. Vocês incentivam os colaboradores a fomentar, vocês fomentam eles a colocar ideias de inovação ali, que estão fora da curva, e quanto de no planejamento vocês destinam a esse tipo de projeto, né? Um 80-20, talvez, alguma coisa do tipo? Desculpa, não escutei seu nome. Felipe. Felipe, bem bacana essa pergunta. Na verdade, o que aconteceu? A gente sentiu essa necessidade justamente da área de inovação, que ela começou a trabalhar muito e pedir, gente, a gente precisa de vocês não na demanda, a gente precisa de vocês antes da demanda para a ideação. E antes, a TI, pelos problemas que eu mencionei aqui, a gente não era envolvido. Então, a gente ficava sabendo na hora que já estava contratado. Então, isso é muito ruim, porque sai tudo torto. Então, a gente começou a fomentar, pessoal, tem uma necessidade para discutir já com a TI, porque, por exemplo, a área de inovação tem coisa que ela vai fazer antes de impactar a TI, que é validar, por exemplo, um negócio, depois que ela envolve TI. Então, a gente tem alguns acordos para quando que ele envolve TI, e aí a gente fomenta que envolva a TI o mais rápido possível. E não tem orçamento zero para isso. Então, agora que a gente evoluiu, rodou um ano desse jeito, a gente vai saber quanto que a gente gastou para fazer planejamento. Porque tudo era o quê? Tudo estava dentro do delivery. Então, chegava lá, eu tinha que fazer o quê? Todo o Lean Service, todo o Discovery dentro do já comprometida a demanda. Então, eu não conseguia separar o que é realmente de um processo ali de entendimento de ideação do que realmente o delivery de execução. Agora, não. Eu sei quanto que eu gastei, qual que foi o esforço, qual que foi o custo para a ideação, para a demanda e também para a parte de delivery. Obrigado, pessoal. Fico à disposição aí o dia todo. Nada.